Olá! Começa agora pela VESA TV mais um Arquidecor Show. Nosso propósito com esse programa é falar sobre arquitetura, design, interiores, de uma forma bem leve, descontraída, como um bate-papo. Sou Jaqueline Brito e essa é uma tarefa fácil porque eu adoro esse mundo. Toda semana eu trago aqui 2 convidados muito especiais, pessoas que eu gosto de conviver, que eu conheci aí ao longo dessa minha trajetória, para conversar e bater um papo aqui. E hoje trouxe 2 pessoas, não conheço essas 2 pessoas, mas redes sociais é ótimo, né? Porque a gente já logo se conhece. O Wellington, especialista aí em negócios imobiliários. Bem-vindo, Wellington. Obrigada por aceitar aí o meu convite. Sim, para mim é um prazer, eu que agradeço, né, estar aqui, abrir esse canal para falar um pouco sobre o mercado imobiliário, envolvendo a arquitetura, então para mim é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigada. E a Camila, arquiteta. Sim. Camila recém até ganhou um prêmio essa semana. É, terça-feira, tá quentinho, acabou de sair do forno. Então, Camila, referência aí em arquitetura. Obrigada por aceitar nosso convite. Agradeço o convite. Bom, toda semana a gente tem um tema aí, mas antes de falar do nosso tema, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Tá. Fala um pouquinho da empresa de vocês, especialidade, pode ficar à vontade aí, falar do seu negócio. Sim, hoje, né, eu sou conhecida nas redes sociais como El Imóveis, né, atuo hoje como especialista em condomínios fechados de alto padrão, né, tô nichado nesse mercado e atuo na região do Swiss Park aqui na ABC Paulista e Alphaville, São Paulo, né. Em paralelo, eu tenho com meu sócio uma agência de marketing digital também, especialista na área de tráfego pago, né. Mas estamos aí no mercado, né, sempre realizando sonhos das pessoas através do seu imóvel, então para mim é um prazer, né, intermediar sonhos aí e estar nesse mercado aí, proporcionando cada vez mais para os meus clientes aí. Nossa, eu confesso que, olha, cada postagam que você faz com aquelas casas, Sim. ai, eu já me imagino. Ai, gente, olha, sabe aquele painel de visualizações? Perfeito. Já tô salvando já coloca todas no as mural casas. do sonho. Ainda mais quando tem aquela decoração bacana, aquela cama bem aconchegante, Nossa, o cliente já sim. olha e fala, imagina aqui com a família, então Uma isso delícia. não tem preço, verdade. Camila, conta um pouquinho aí da sua empresa, como que você atua, o tipo de projetos, especialidades. Eu sou sócia do Stark, arquiteta, sou sócia da minha irmã, que é a Carla, designer de interiores, hoje ela não pôde estar aqui por outros motivos, mas o escritório Stark existe há 7 anos. Nós somos especialistas em cores, então esse é o nosso maior diferencial aí no mercado. Os nossos projetos são totalmente personalizados e nós atuamos muito forte no mercado residencial. Fazemos alguns projetos comerciais também, mas o nosso forte, a nossa paixão é o residencial. A gente ama trabalhar com o sonho das pessoas nesse quesito, família, entender a rotina e tal, então os nossos projetos são muito diferentes um do outro, então acho que isso é o maior atrativo do Stark. Os clientes quando procuram a gente, eles sempre levantam essa questão, achei vocês diferente de todos os outros, da mesmice dos projetos de interiores. Sim, e é até peculiar porque eu vi suas redes sociais e realmente o que tá lá nas fotos é muito você. Ai, que bom! É alegre, né? A energia, que assim. bom, É fantástico isso, parabéns, eu adorei também. Obrigada. Bom, e o tema da nossa semana de hoje é tendências de design para casas, né? Como que a gente pode melhorar a nossa decoração para nossa casa e até mesmo para venda, né? Exato. Os negócios imobiliários aí. Então, como que a gente consegue mudar, unir, né, essas 2 ferramentas para a gente conseguir vender, alugar ou até mesmo deixar o nosso negócio mais atrativo? Como que funciona aí, Wellington? Hoje, né, é bem bacana, né, ter a minha parceria junto com a Camila hoje, né, uma ideia que surgiu no meio do caminho. Hoje eu percebo que quando eu levo o meu cliente para uma visita para conhecer o imóvel, a arquitetura do imóvel é uma arquitetura bacana, imponente, chama a atenção, o cliente ele gosta bastante, ele se sente em casa, mas não se compara quando o imóvel ele é mobiliado, quando ele é bem decorado, onde tem aquele toque ali, onde ele de fato se sinta a experiência no imóvel, né, onde ele entra, se imagina com a família, faz a projeção na área de lazer, né, imagina naquela sala. É legal quando os clientes vão junto, o marido e a mulher com os filhos começam a escolher os quartos, porque tá aconchegante, tem
cor animada, como a Camila mesmo mencionou, porque a cor dá aquela energia, aquela alegria para o ambiente. Então, um dos temas que nós conversamos para estar falando hoje era o quanto essa tendência ali do designer pode impactar até mesmo no valor do imóvel, né? Sim. Porque uma coisa é hoje o imóvel, ele cru, né? Sem nenhuma mobília. Quando você coloca uma mobília ali, você deixa o imóvel muito mais atrativo, né? E bacana, e entra o toque de arquitetura aí, que é fundamental hoje para a venda do imóvel também, né? Ajuda valoriza, muito mais, né? e valoriza muito mais, né? Muito. Tanto que a gente está com um projeto em andamento também. E fica até mais fácil, né, a venda. As pessoas, elas se Exato, encantam exato. muito mais pelo imóvel quando ele está ali totalmente habitável, vamos dizer assim. Né? Perfeito, porque eu sempre costumo falar, né? A venda é a emoção, né? Você de fato mexeu com a emoção do cliente. É muito bacana. Tem uma cliente que recentemente ela foi no imóvel e ela falou pro marido dela, amor, senta aqui. Eu tô sentindo uma energia tão boa nessa casa, porque ela sentiu bem naquele sofá, aquela TV bacana, aquelas cortinas. Então, o detalhe é o que vai de fato fazer o cliente se sentir em casa e converter para uma venda. Então, eu percebo isso muito mais forte quando eu levo o meu cliente e eu até me sinto mais seguro durante a apresentação do imóvel quando ele é mobiliado e bem decorado. Sim. Porque a pessoa realmente consegue se imaginar Exato, naqueles ambientes, exato, né? Exatamente. E Camila, e como que é fazer um projeto de uma casa que será vendida, né? Ou, na verdade, às vezes a gente até faz o projeto, mas é interessante, às vezes, até mesmo o cliente saber que quando ele for vender esse imóvel, o quanto isso vai valorizar e vai fazer diferença pro valor final, enfim, pro negócio dele. Eu acho que a gente pode partir do princípio de que a ambientação é a pura emoção. Então, até nos projetos totalmente personalizados, então, quando um cliente final contrata a gente para fazer ali a reforma, ou um apartamento na planta, uma casa, enfim, recém-construída. Quando a gente faz um projeto que é totalmente personalizado e feito para aquela família, mesmo assim, quando a gente ambienta o vasinho, o quadro, a cortina, o final de tudo, o cheirinho, a flor na mesa, isso já impacta totalmente o próprio cliente que já conheceu o projeto, que enfim, trouxe a personalidade dele para aquilo, dividiu com a gente, enfim. Então, a partir desse princípio, já é uma coisa totalmente sensorial. Sim. Então, quando a gente leva isso para o mercado imobiliário, por exemplo, não é à toa que as construtoras vendem apartamentos com apartamento decorado. Exatamente. Porque o decorado, ele é muito sensorial. Ele vai mexer ali com todos os sentidos. Porque você vai colocar ali o cheirinho, como eu falei. Tem o tato, porque a pessoa chega, ela coloca a mão na cama, ela coloca a mão no sofá, ela passa a mão no revestimento para sentir. Então, tudo isso faz muita diferença. Então, sem dúvida nenhuma, né, essa questão da decoração no mercado imobiliário para venda e até para locação muda totalmente a cara do... A gente tem um trabalho também dentro do escritório que é de decorar apartamentos de Airbnb, por exemplo. Nossa, que legal. Que fica muito mais fácil a locação. Porque aí você faz uma foto legal e realmente é muito atrativo, que é o visual e todos os outros sentidos. Então faz totalmente a diferença aí na venda. Sim, até porque hoje em dia a foto vende muito. né? Muito. E você ter uma foto, né, de uma casa, daqui a pouco a gente vai mostrar aí a foto Sim. dos projetos vazia e uma casa com vida, né? Não é Exato. nem só Sim. a decoração, É mas com eu acho vida. que é trazer a E vida, as pessoas né? também, a maioria das pessoas, elas não conseguem visualizar um espaço vazio. Verdade. Então a pessoa olha, ela fala, às vezes a gente até fazendo projeto de apartamento na planta, a pessoa fala, eu comprei, mas aonde vai ficar o sofá? Aonde vai ficar? E Mas às eu vezes tô a pessoa, onde, né? exatamente. Às vezes o imóvel não atrai totalmente a pessoa numa compra, porque ela não entendeu o que ela vai fazer no espaço. Sim. E ainda mais quando a gente está falando de imóvel de alto padrão, com ambientes muito amplos, a pessoa fica meio, aonde eu vou colocar tal coisa? O que vai ser aqui? O que eu posso fazer aqui? E aí, quando a gente apresenta um projeto ou a casa toda mobiliada, pronta, decorada, fica muito mais fácil de vender, enfim, e atrativo para qualquer pessoa que vai fazer a compra. Sim. E, Exatamente. Wellington, eu não sei se agora, até por conta das redes sociais, depois da Sim. pandemia, né? Até mesmo o TikTok. Nossa, eu vejo tantos vídeos Sim. que parece que antes, as casas luxuosas e de alto padrão, parece que era um mundinho ali mais fechado. Isso. E hoje tá muito mais divulgado, né? Esses Sim, vídeos. Eu acho que perfeito. justamente as redes sociais têm um grande poder aí, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, né, como eu tenho a empresa de marketing digital, dentro do mercado imobiliário a gente viu essa possibilidade. Porque hoje em dia o mercado, ele está digital. Se você tem um negócio e o negócio não está no digital, você não tem um negócio, né? Então, hoje, como a Camila comentou, o marketing auditivo, o marketing sensorial ali do imóvel, desde o marketing olfativo, né, daquele ambiente, ou até o auditivo, você coloca uma música bacana ali
ali para tocar, tudo isso deixa o cliente, atrai muito ele. Então, por exemplo, hoje, quando eu coloco um imóvel nas redes sociais, até a música tem que ser estratégica, para que ela venha mexer com a emoção do meu cliente também. Não basta um imóvel sendo filmado, a câmera lenta gera aquela coisa assim, emotiva, mais antiga, ele se imagina em situações no momento da vida dele. Então, a música tem que ser estratégica, o vídeo tem que ser estratégico, a forma de performar, na hora que eu tô gravando um imóvel, o pessoal até brinca, você tá passando a mão nos imóveis e tal, porque aquela coisa, tudo é uma estratégia para de fato gerar o encantamento, a emoção. E o marketing digital hoje, ele possibilitou muito isso para nós, né? Antigamente o corretor de imóveis, ele ficava sentado ali no stand esperando o cliente vir até ele. Sim. Hoje em dia, o cliente ele está em casa e ele está ali nas redes sociais consumindo o produto e você tem os primeiros 3 segundos ali para gerar o encantamento. Então, o que você tem de diferencial para oferecer para o cliente, né? O que você está trazendo para ele? O que você pode mostrar que de fato vai fazer ele clicar no botão, tomar uma ação e falar com você e falar, ó, quero conhecer esse imóvel. Então, da parte estratégica, desde o público que eu estou querendo atingir, o que eu estou querendo trazer, a música, né, o ambiente, tudo tem que ser muito bem conversado para você chegar no cliente ideal aí. E por isso que um bom projeto faz a diferença, né? Principalmente a ambientação. Exato. Às vezes a pessoa também só faz o projeto, mas não finaliza, né, Camila? Acaba que faz passa toda a por diferença. isso, mas faz a diferença, Sim. né? Pra gente conseguir ter aí um projeto final ideal, Exato, né? exatamente, Bem para as pessoas exatamente. se encantarem, né? Perfeito. Bom, esse é o nosso primeiro bloco. Adorei, tá muito boa aqui o nosso muito bate-papo. Daqui a pouco a gente vai ver, depois que a gente voltar dos nossos comerciais, fotos de um projeto, né, de uma casa, e vocês vão ver a diferença de tudo que a gente está falando. Então, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o nosso Arq Decor Show e agora é aquele momento que a gente vai ver as imagens, que a gente vai babar pelo projeto aqui da Camila e também por essa casa, que olha, Exato. já tá salva. É. Fala um pouquinho, Wellington. Esse é um imóvel no condomínio Swiss Park, localizado aqui em São Bernardo do Campo, né? É um imóvel aí muito potencial, arquitetura nova, um projeto recente. No caso, né, conversei com a Camila sobre uma parceria, porque é um imóvel que eu levo bastante cliente, mas precisa de vida, né? Como a gente falou, precisa de cor, que o cliente se sinta realmente em casa. E aí a gente fez essa parceria, né, mostrando um pouco do antes e depois aí, que é uma casa muito potencial, porém, para gerar emoção mesmo, precisa daquele toque ali de uma arquiteta. É como se ela estivesse fria, né? Exato. Uma casinha sem graça. Exatamente. Vamos ver mais. Primeiro vai passar aí os antes, né? Isso, ela vazia, exatamente, a maneira que a gente apresenta para os nossos clientes, exatamente. Ela por si só já é lindíssima, Isso, né? Perfeito. Ela tem alguns elementos aí, Sim. né? O ripado, tem um pouco de Exato. paisagismo ali, mas olha a diferença. Olha a diferença. E aí, Camila? Que soluções você trouxe para cá? Parece outro imóvel. Parece outro, né? Olha, a gente pensou, na verdade, nesse imóvel de criar alguns espaços de estar em interação totalmente familiar. Então, o nosso foco aí é atingir família, que é o principal ponto aí do nosso trabalho. A gente neutralizou, deixou as bases totalmente neutras para a gente tentar atingir o máximo aí também de público possível, então, sem deixar de trazer os toques de cores, que é a marca registrada do Stark. Então, Sim. lá no térreo a gente tem bastante quadro, alguns pontos também na cozinha com cores. Aí a gente criou um quarto da adolescente, depois um outro quarto mais infantil. E aí tem o quarto de hóspedes, a suíte do casal. Então, ficou um projeto neutro, Tá. com bastante textura e nem tanta cor. E aí a gente pontuou as cores em alguns locais mais estratégicos para atrair o maior número de público possível. Sim, de encher mais os olhos, Isso, né? sim. E Wellington, você acha assim, em média, quanto que valoriza? Tem um percentual, assim, pra gente falar? Isso é um pouco relativo, né? Mas Relativo. assim, existe sim uma valorização, porque quando a gente fala, a gente está mexendo de fato ali com a emoção do nosso cliente. Então, um percentual de mercado, vamos falar em valores aqui, né? Hoje esse imóvel vazio, o valor dele é em torno de 4,5, né? 4,2, desculpa. Vamos supor que a gente fecha um projeto todo mobiliado
com em torno de 5 milhões de reais. Existe o valor agregado, que é o da emoção, da pessoa chegar ali no ambiente, ver uma cama bem arrumada. Então, imóveis nessa faixa ali, falando da média de mercado, passa para um ticket acima de 6 milhões de reais. Então, a proprietária ela pode ter uma valorização aí com um ticket de 1 milhão para mais aí, desde que o imóvel seja com uma decoração bacana, aconchegante, onde a família se sinta em casa ali, gera muito mais atração aí para o cliente. E até mesmo para a pessoa conseguir vender mais rápido, né? Exatamente. Porque também tem um monte de casas à venda, né? Isso mesmo. Então, para a pessoa realmente se interessar e ajudar aí na decisão final. Exato. E o ponto principal, né? Esse projeto se trata de um projeto novo, né? Uma arquitetura nova, há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, que foi construído esse imóvel, que é o que eu falei para a Camila. Então, essa junção de um imóvel novo, uma arquitetura moderna, junto com uma decoração bacana, tudo isso contribui muito mais para a valorização do imóvel também. Então, esses são pontos muito importantes para ser levantado aí. Camila, e vamos lá, se eu tenho um imóvel novo aí do zero, se eu for pensar em alugar ou vender, que seja, o que eu posso pensar assim de imediato aí no projeto? Quais são os primeiros passos? O que a gente pode começar aí já pensar a fazer? Tá, eu acho que assim como qualquer projeto, a gente tem que pensar no público. Então, para quem você quer vender este imóvel? Isso é muito importante. Para a gente partir de um ponto aí. E eu acho que neutralizar as bases, que é o principal de tudo, e pensar em otimização de espaço, que hoje em dia é o que a maioria das pessoas querem. Então, aproveitamento de espaço, otimização, soluções bacanas. Então, a gente falando de um imóvel desse porte, desse tamanho, então fica muito mais fácil otimizar espaços. E aí, ao contrário do que muitas pessoas pensam, quanto menor o imóvel, mais complexo o projeto, mais difícil. As pessoas acham, eu comprei um imóvel de 30 metros, então vai ser tão fácil de fazer. Não, é muito mais difícil. Porque a gente precisa encaixar a vida toda da pessoa em 30 metros quadrados. Então, nada é muito óbvio dentro desse imóvel. Então, eu acho que entender quem você quer atingir, né? Falando de locação e venda. E aí fica muito mais fácil de... E contratar um profissional, obviamente, para te ajudar. E aí fica muito mais fácil de trilhar esse caminho da decoração. Aí. Legal. Exatamente. E, Wellington, hoje, essas casas que você trabalha, é somente para venda? Eu também já percebi que tem um público que aluga muito casas luxuosas. É isso mesmo ou eu tô vendo o lugar errado? É verdade, isso é uma prática do mercado também, é muito comum, porque depende muito do objetivo do nosso cliente, né? Nós temos hoje clientes que estão, às vezes, viajando ou se deslocando até determinados locais. Por exemplo, nós temos um público grande aqui que trabalha em empresas próximas, que a própria empresa aloca ali para o cliente estar morando durante um período de tempo, ou aquele público que prefere investir o seu dinheiro com o dinheiro da rentabilidade, ele prefere estar locando o imóvel, porque ele tem uma vida onde ele precisa trabalhar, às vezes, em São Paulo, às vezes ele vai para um outro estado. Então, é esse tipo de público que vem mais atrás de locação, porque a gente fala de um ticket médio em torno de 20 mil a 30 mil reais, quando a gente fala de locar um imóvel dentro de um condomínio fechado, né? Então, são necessidades diferentes, né? Às vezes, o cliente ele opta pela compra justamente por estar vivendo ali, ter uma empresa próxima à região, ou às vezes por ter essa flexibilidade da sua vida profissional, então ele vai tentando se encaixar aí de acordo com a necessidade mesmo da vida cotidiana de cada cliente aí. Legal. E, Camila, você acha que vale a pena fazer um projeto mesmo sendo alugado? Você acha que sem dúvida as pessoas nenhuma fazem, tem essa prática? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas não é meu, daqui 2 anos eu tô mudando, eu não vou investir nisso. Mas aí mora numa casa que não tem a cara dela, não faz parte não é funcional pro dia a dia dela, né? Então, queria que você falasse um pouco assim, como que a gente pode investir? Eu costumo dizer para os clientes que se você alugou, a casa é sua. Porque você está ali morando, é a sua casa. Então, de qualquer forma, o imóvel locado ou próprio, você tem que abrir a porta e se sentir em casa. Então, tem que ser confortável. E claro que no imóvel de locação, o investimento é muito menor do que no imóvel próprio. Então, normalmente as pessoas, eu queria um mobiliário que eu consigo levar, eu queria encontrar soluções que tenham um custo menor. E tudo isso é conversado na reunião de briefing. A gente tem uma reunião aí pré-projeto, né? E um ponto muito importante que é, assim, marco zero para os clientes trazerem para a gente é o budget. Então, quanto você pretende investir? Independente do imóvel, mas falando do alugado. Camila, não quero investir mais de tantos mil reais. Aí a gente vai trabalhar num projeto dentro
dessa realidade do cliente e pensando nessas soluções. Obviamente, a gente vai fazer uma marcenaria planejada, nada disso. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito importante você trabalhar com pintura, com papel de parede, com mobiliário solto, com decoração, com peças que você consegue levar e que vai fazer total diferença no seu bem-estar, no seu dia a dia. Porque você voltar para casa e chegar num espaço que é totalmente a sua cara, recarrega as energias. Exatamente. Você consegue trabalhar muito melhor, enfim, tem vários benefícios. O lar é onde o nosso coração está, então é justamente Exato. isso, Sim. né? Você chegar e se sentir confortável. E a mesma coisa que é a sensação, né? De você Exatamente. olhar uma casa para comprar que está toda decorada, você... Ai, é esse o lar que eu quero para minha vida, um ponto também na questão da venda do imóvel de alto padrão já pronto, decorado, é a questão de não ter trabalho. Porque aí a pessoa vai comprar um imóvel de 6 milhões. Ela tem esse tempo de esperar fazer um projeto, fazer os móveis, escolher as coisas. Exato. Muitas dessas pessoas são pessoas extremamente ocupadas, atarefadas, têm 2, 3 empresas. A pessoa não tem esse tempo e às vezes nem quer investir nesse tempo de espera aí de 5 meses, 4 meses para a casa ficar pronta. Então é muito mais fácil a pessoa chegar lá e ter até o quadro na parede, a roupa de cama, ele tá tudo pronto, é só levar a roupa, o documento, acabou, tá? Mudou. E só complementando o que a Camila falou, que eu achei bem interessante, a gente até conversando esses dias, estamos aí numa reta para uma venda, e eu falei, Camila, mas a casa já é mobiliada. Ela, Wellington, mas tem que ter o toque com a cara da cliente, né? Com o rosto dela ali. Aí eu falei, caramba, bacana, né? Eu não tinha esse pensamento, né? Então é muito bacana esse universo da arquitetura junto com o mercado imobiliário ali, com a venda do imóvel, né? E justamente eu comecei a perceber isso na minha cliente, ela falou, aqui tá tudo lindo, mas eu quero aquele lustre que vem até embaixo. Eu já lembrei da Camila. Eu falei, então, hoje, quando eu entrego o imóvel, ela presta essa consultoria para minha cliente para deixar o imóvel, por mais que ele é mobiliado, mas ele precisa ter o rosto do cliente, a cara do cliente ali. Então, a personalidade. Exatamente, isso é muito importante. E um outro ponto também que eu acho bem legal, que eu percebo nos imóveis, às vezes tem aquele imóvel assim, muito sofisticado, muito imponente, porém a decoração está em lugares errados, fica muito forte, muito pesado. Então não é sobre o valor, o investimento, né? São pequenos investimentos, às vezes, que você tendo uma arquiteta que tem bastante conhecimento, porque o proprietário não tem um conhecimento muito do mercado, então ele vai fazer o melhor que ele pode fazer. Só quando você vem uma arquiteta e você não precisa investir nada, você precisa de uma profissional que tem uma visão ótica totalmente diferente da nossa. Então vai mudar os lugares, dar aquele toque ali que é o trabalho essencial hoje em dia para a venda do imóvel também. Isso aí. Gente, agora chegou a parte que eu gosto, adoro. Gosto de todas, né? Mas são as dicas. Então, eu quero que vocês dêem dicas práticas para quem está nos assistindo, que pode implementar agora mesmo. Então, a pessoa às vezes está vendendo uma casa, mas não consegue. O que ela pode mudar? O que ela pode fazer? Além de, claro, contratar vocês, chamar vocês, mas assim, às vezes a pessoa pode mudar alguma coisa ou prestar atenção. Eu tô para comprar uma casa que eu devo me atentar, que eu tenho que prestar atenção para definir essa minha compra. E aí eu queria que vocês me dessem aí essas dicas. Sim, da área dos imóveis, que eu acho bem bacana, que eu venho percebendo através da vivência mesmo com alguns clientes, eu sempre falo, pessoal, vamos conhecer o imóvel, vamos para uma visita. E não é aquele papo de corretor, vamos levar para visita, comprar, não. Porque é uma decisão, às vezes, que é uma decisão única durante a vida toda dele. Sim. Então é muito importante, eu falo, eu vou separar 3 tipos de imóveis distintos, eu separo para os meus clientes na primeira visita. Justamente que ele olha para mim e fala, Wellington, eu gostei do imóvel 1, porém o 2 tinha aquele perfil e o 3. Então, com base nisso, eu vou ser mais assertivo. Eu pego pontos para eles em comum ali e falo, beleza, dona Maria, agora na próxima visita eu vou ser mais assertivo, estou separando para você aqui com base no meu portfólio tal imóvel e eu consigo entender a minha cliente. Então, assim, obviamente, ponto principal do imóvel é a localização. Então, uma vez que eu sei onde o cliente quer, eu vou trabalhando ali com o perfil, eu quero 2 pavimentos, Wellington, eu quero com elevador, não, eu prefiro sem elevador, eu quero algo que esteja próximo à praça. Então, com pequenas dicas, é totalmente fundamental para que eu seja mais assertivo. Então, eu costumo falar, corretor, leva para a primeira visita, conheça, pega imóveis distintos mesmo, para que você consiga entender todos os pontos e depois ser mais assertivo com ele ali e entender de fato a necessidade do cliente. Isso eu acho que tem sido primordial hoje em dia. Nossa, adorei essa dica, porque eu sempre imaginava assim, o meu estilo é, sei lá, casa 2 andares. Então, você vai me apresentar a casa assim. Sim, né? exato. Mas não, às vezes nem eu sei o que eu gosto. Exatamente, é por não isso é? que E a legal. Camila sente muito isso também em projetos. Você ir até o imóvel, mostrar uma coisa diferente, que você fala assim, meu, eu nunca pensei dessa forma, realmente, assim é funcional.
nossa, eu gostei, porque assim, muitas coisas você, na prática, você olhando o ambiente, você vai ter ideias ali e eu vou juntar isso para você. Eu sempre falo pro cliente, eu nunca vou encontrar um imóvel 100%, não vai ter um imóvel 100% que você quer, mas perto dos 80, 90 eu vou chegar. E os outros 10% é adaptar, que é um toque de uma decoração, né, com o que o cliente deseja aí. E aí, Camila? O que você acha Eu que eu posso acho fazer? que assim, na área da decoração é a ambientação. A ambientação faz toda a diferença. Você pode colocar um sofá assinado, uma poltrona assinada, um móvel solto mais bonito. Se não tiver o tapete, a cortina, o vaso, o quadro, não vai ter a mesma sensação. Continua com a sensação de casa vazia. Então, a ambientação eu acho que é o marco zero de qualquer ambiente. Então, assim, a gente visitou um imóvel recentemente, e o segundo que nós fomos lá no Swiss Park, e tem um tapete redondo na sala ali, ampliada, que ele tá chamando a atenção mais que tudo. Parece que o tapete tá tirando toda a graça de todo o resto, porque tá tudo neutralizado. E tem um tapete ali que, se eu pudesse, eu tinha enrolado ele aquele dia, colocado o outro no lugar. Porque ele tá totalmente destoado do restante da decoração. Então, você vai ali, trocou aquele tapete, colocou vaso, uma planta, um quadro... Acabou, é muito mais fácil de vender e muito mais atrativo para todo mundo que entra no imóvel. E o seu escritório também faz essa parte de ambientação? Por exemplo, Camila, fazemos. Eu quero só fazer ambientação, vocês também fazem? Sim, a gente tem um pacote que é o inicial aí do nosso escritório, que é a assessoria. A assessoria, eu costumo brincar com os clientes que é a maquiagem na sua casa. Então, assim, às vezes a pessoa fala, minha casa tá pronta, eu já reformei, eu já mobiliei, mas... Falta. Faz toda a diferença, né? A um maquiagem, que às vezes é algo simples, mas é o toque de um profissional. Então, a gente visita o imóvel, entende o que está faltando ali, tanto na questão visual como do sentimento do cliente, o que está faltando para ele, e a gente ambienta. Então, a gente traz aí o tapete, o vaso, o quadro, enfim, e aí muda total. O cliente acho que até se emociona, né? Quando Muito, chega muito. E abre faz assim toda a a diferença. Porta. Ai, que demais. Bom, essas foram as dicas valiosas aí dos meus convidados. E assim que você fizer, que você mudar alguma coisa, marca a gente aí no seu Instagram, posta uma foto, @VesaTV e @ArcDecorShow. As redes sociais também da Camila e do Wellington vão estar aqui no programa. Então segue eles, né? Contrata, chama, né? Acompanha, com certeza vai surgir ideias aí e muito desejo, né? Desejo é o que não vai faltar você seguindo esses dois aqui, porque olha, você vai querer uma casa linda e vai querer uma decoração cheia de vida, com certeza. Gente, adorei nosso bate-papo. Estamos chegando ao fim aqui. Muito obrigada pela presença de vocês dois, toparam aqui, vir participar, achar aí um tempinho na agenda de vocês. Agradeço a presença, viu? Eu que agradeço. Obrigada, eu agradeço também. Muito obrigada. Bom, e esse foi mais um programa do ArcDecor Show. Semana que vem tenho mais 2 convidados e eu espero você. Tchau!